Olá, uma boa noite a todos. Estamos aqui novamente nesse nosso projeto chamado Bate-Papo Cultural. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o coletivo Fieira de Timbopeva, com alguns participantes que já eu apresento para vocês. Relembrando que nós estamos na nossa terceira apresentação. Primeira apresentação nós fizemos com o seu Justo Arouca, né? O livro Sabiá Laranjeira. O seu Silvio estava presente também, a Denise estava com a gente. Tivemos a segunda edição com a Liv Soban, falando do livro Encantador de Pessoas, do seu pai, Dedé Soban. E hoje a gente está aqui para o lançamento do segundo livro desse coletivo Fieira de Timbopeva. Um coletivo com bastantes autores, que envolve diversas vertentes da cultura, da poesia, do artesanato, da literatura, das artes plásticas, enfim. Vai ser uma conversa muito rica hoje aqui, vocês podem ter certeza disso. Antes de eu apresentar nossos convidados, eu queria deixar aqui um recadinho. A gente está com o nosso lembrete da fitinha amarela aqui, em relação ao Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio, essa campanha tão importante que a nossa presidente Silmara Matiaso também vem dando uma ênfase legal. Tivemos ontem na Fundac uma apresentação, uma palestra com a professora Alzeni, foi muito importante, um tema delicado de ser abordado e enfim, estamos aqui fazendo o nosso papel. Eu queria dar uma boa noite a todos novamente e dizer que esse bate-papo vai ser bem descontraído. Esse é o nosso intuito aqui, levando muita informação e muita cultura para vocês, tá? Não deixando de agradecer já o nosso prefeito Aguilar Júnior, nossa presidente Silmara Matiaso e toda a nossa equipe da Fundac que está aqui atrás dos bastidores, que foi responsável pelo nosso cenário aqui. Nosso muito obrigado a todos. Bom, vou apresentar para vocês agora nossos convidados. Tenho comigo aqui hoje o seu Silvio Rangel. O seu Silvio Rangel já é praticamente de casa, esteve presente no lançamento do livro do seu Justo Arouca. Hoje temos também a Denise. Denise hoje está aqui, apesar de ser historiadora nossa do arquivo, hoje ela está como convidada, né, representante também do coletivo. Dona Dorcas, também um prazer enorme ter a senhora conosco aqui. E o seu Pedro Caetano, que é um grande amigo aí, um parceiro de várias aventuras nossas aí na fundação, né? Isso aí. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para vocês, eu tenho algumas perguntas, a gente vai trocando essa informação aqui, essas ideias, mas lembrando a todos que hoje a gente está fazendo esse lançamento do segundo livro de vocês, né? Fieira de Timbopeva, Poesia e Prosa Caiçara em Mutirão. Mutirão porque, como eu disse antes, é um grupo de vários autores aí, né? Bem diversificado, um grupo que trabalha a linguagem caiçara, o folclore, trabalha música, trabalha artes plásticas, enfim. É um grupo muito rico que não surgiu há tanto tempo assim, é um grupo até novo, mas eu vou deixar os nossos participantes falarem melhor disso, tá? Eu queria aqui deixar uma pergunta em aberto para todos, e aí vocês podem ir complementando de acordo com a vontade de vocês. A minha primeira pergunta, aquela pergunta básica, eu queria saber de vocês assim, como surgiu o Fieira? Como e quando surgiu o Fieira? Quando que foi esse start? Quem levantou essa possibilidade? Isso foi num encontro de amigos? Isso foi num bate-papo? Como surgiu isso? O Fieira começou numa brincadeira no Facebook, nas redes sociais, né? A gente brincando, a gente fez uma brincadeira com o Jairo, que não está aqui hoje presente, né? E conversando sobre o palavreado caiçara, sobre o cardo de gunguito, falando dos Medé, do Braga e Medela, dos mulatos velhos, né? Que são os nomes de peixes, né? Assim começou uma brincadeira, e a gente começou a escrever algumas coisas e outro retrucava, né? Escrevendo, e assim começou a brincadeira do Fieira de Timbopeva. Legal, maravilha. Seu Silvio Rangel, quer dar uma contribuição? Em cima disso que o Pedro acabou de falar, realmente foi mais ou menos por aí, né? Aí depois para a gente, vamos dizer assim, registrar, né, essa coisa do grupo do Fieira de Timbopeva, o nosso amigo Pitágoras, ele ligou lá em casa, perguntando a possibilidade de colocar isso tudo que o Pedro falou no papel para formar uma coisa de um grupo, tal, que tivesse corpo e etc, né? Até então, como o Pedro muito bem falou, estava só na conversa e tal. E o Pitágoras falando comigo, ele falou assim, pô, Silvio, que nome que a gente pode dar para isso? Puta, caiçara, né? Tem mar, tem tainha, tem peixe, tem jundu, tem vento leste, vento sul, sudunga, trovoada, trebuzano, um monte de nome. Que
E eu aí, conversando com ele, eu falei, olha, eu tenho um cipó na nossa Mata Atlântica, que ele é o básico do caiçara. O Pedro, inclusive, pode dar aulas sobre isso daí, fantástica. Está aqui o exemplo do Timopeva aí. E na hora me veio a lembrança, né, desse cipó, que ele é da Mata Atlântica, ele nasce, né, Pedro, na água, pendura, tal, aquela coisa toda. E aí, esse nome deu certo e ficou isso que a gente está sabendo hoje, esse grupo até então muito bonito, tal, que a gente adora participar dele, porque realmente é um grupo bem caiçara, né, bem castiço mesmo, né? É isso daí. Essa seria até uma outra pergunta que eu faria para vocês, o significado. Eu dei uma pesquisada, já conhecia, apesar de ser um caiçara novo, já sabia, o seu Pedro é um neo-caiçara, mas sempre que eu estou ao lado do seu Pedro, para mim é uma aula e enfim. Então, para quem não sabe ainda, a Timbopeva é esse cipó, né? A gente tem aqui, eu vou até pegar um para vocês. É um cipó, certo? E aonde era feita a fieira, onde se enganchavam os peixes, né? Se a gente for depois ver, e vai estar passando para vocês aí, a capa do livro, nada mais é do que... Não vou ainda falar, não vou dar spoiler de quem são essas crianças, a gente vai chegar nisso, mas a capa do livro nada mais é do que duas crianças carregando essa fieira de Timbopeva, carregada de peixes, né, nos bons tempos aí de Caraguatatuba em relação à pesca. É verdade. Denise, quer dar uma contribuição para a gente? Senhora, você fica à vontade. Você estava falando a respeito da foto, né? Essa foto, ela foi doada ao Arquivo Municipal, a imagem foi doada ao Arquivo Municipal ali no Santana de Barros, pela família Facchini. Muitas dessas fotos foram doadas, inclusive, pelo professor Roaldo Facchini, né, conhecido como Swing. Essa foto, ela sempre está utilizando em eventos, trabalhos, exposições pelo arquivo. Essa foto sempre acaba aparecendo de alguma forma, né? A gente, inclusive, tem um projeto que chama Maletinha Verde, que é a história oral, né, pensada para ser desenvolvida no ensino fundamental, principalmente no início dos primeiros anos do ensino fundamental, para se levantar as histórias de família, para se falar de história de Caraguatatuba, de memória, né, de história da cidade e de cultura caiçara com as crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Então eu elaborei esse projeto que se chama Maletinha Verde, e dentro são malas, né, malas pequenas de viagem, e dentro dessas malas vão vários livros, vários materiais, inclusive várias fotografias antigas da cidade e trechos de depoimentos de moradores falando da sua infância, como que era a escola antigamente, né? E nesse projeto tem, essa é uma das fotos, né, que compõem o projeto. Na época, como eles estavam organizando, na verdade foi entre o primeiro e o segundo livro, né? Quando o primeiro ficou pronto, né, depois já estava pronto o primeiro livro, que vários membros do coletivo, né, viram essa foto e me procuraram, Denise. Dá para passar essa foto em Boa Resolução, pela ideia de colocar como capa do livro. E solicitaram ao arquivo essa imagem numa resolução adequada para... Ontem eu te perguntei, né? A gente estava alinhando algumas coisas sobre hoje, ainda perguntei... Denise, você me falou que a capa era do arquivo, eu falei, mas e essas crianças, né? Quem são essas crianças? É o Roberto aqui, os irmãos Roberto e o Rodoaldo Facchini, que é conhecido como Dadinho, nessa foto. Mas não foi a única foto dessa época, né, de época em crianças, crianças que foram doadas as imagens ao arquivo. Foram várias fotos, na verdade, uma coleção de fotos muito bonita, que foi doada ao Arquivo Municipal ali no Santana de Barros. Então, como eu gosto de enfatizar que o arquivo, ele não recebe somente documentos do executivo municipal, né, da prefeitura e do legislativo, que é a Câmara. Instituições particulares também fazem doações ao arquivo e pessoas, famílias também doam documentos ao arquivo.
tá? Que tem a ver com a história, né? Com a história e com a memória da cidade. E a família Facchini é um grande exemplo de uma família que já doou muitas, além de fotografias, já doou muitos materiais, livros, ao Arquivo Municipal e à Biblioteca de Artes também, Leopoldo Ferreira Lousada. Então, é uma oportunidade de agradecer a família Facchini e todos aqueles que ao longo desses anos, o arquivo, nós iniciamos em 1998, desde 1998 vem colaborando com o Arquivo Municipal ali no Santana de Barros. E essas imagens, elas ficam disponíveis, né, para estudos, pesquisas, né? Exatamente, elas podem essas imagens ser apreciadas, né? Quando os familiares, as pessoas, os moradores doam fotos, né, o original, nós digitalizamos em boa resolução, em alta resolução, e disponibilizando isso num banco de imagens para os munícipes, para os pesquisadores. Então a gente faz esse trabalho, né? E tem aqui aquelas pessoas também que não têm um apego sentimental a essas fotografias, mas elas emprestam para que nós escaneemos, né? Para fazer o trabalho de escaneamento, né? E de criação da imagem, de uma imagem da partida do original, e essa imagem também faz parte também, compõe esse banco de imagens, que nós denominamos de coleção temática de fotos antigas de Caraguatatuba. Essas pessoas sempre estão procurando o arquivo, inclusive eu aproveito a oportunidade também para enfatizar que é um trabalho gratuito, a gente disponibiliza para a comunidade, tá? Mas a gente pede simplesmente que quando essas pessoas compartilharem essas fotografias no Facebook, no Instagram, no Twitter, não se esqueçam de colocar a origem dessa imagem. Tá? Porque a gente tem visto, a gente tem acompanhado que muitos, ao longo dos anos, foram ao arquivo, captaram, pegaram as imagens, e depois essas imagens vão parar nas redes sociais, mas não tem origem da imagem. E é importante que você coloque a origem dessas imagens. Inclusive para um estudante que, quando esbarrar com material que não tiver numa boa resolução e precisar de uma resolução melhor para o seu trabalho de graduação, de pós-graduação, saiba onde procurar essa imagem, né? Saiba onde procurar e colocar a origem dessa imagem. Então, o que a gente pede simplesmente é isso, não tem custo, né? A pessoa não paga nada, né? É para a população, a gente devolve um trabalho para a população, mas a gente só pede apenas que não se esqueçam de colocar a fonte, que é o Arquivo Municipal ali no Santana de Barros. Só para a gente não perder o gancho, queria deixar um abraço especial para a família Facchini. A gente estava comentando antes aqui de entrar no ar, que às vezes mais rico do que essa nossa conversa aqui, as informações, são alguns comentários que vão subindo quando ela vai ao ar, né? E a família Facchini, o Dadinho, sempre na nossa conversa passada com a Liv, ele teceu comentários e foi muito importante, não só para a gente, que a gente se sente prestigiado, mas também para a Liv, que ela gostou bastante dos comentários e tem essa possibilidade da gente estar interagindo também ali com essa ferramenta hoje, né? Dona Dorcas está quietinha aqui, vamos ouvir um pouquinho dela. Dona Dorcas chegou aqui com esse jeitinho meigo, com o caderninho dela, com algumas anotações. Eu falei para ela ficar à vontade, mas, Dona Dorcas, fala um pouquinho para a gente da senhora, conta um pouquinho para a gente da senhora. Então, eu sou caiçara, né? Nasci aqui em 1952. O meu bisavô, ele nasceu em 1800, eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? 1874, e meu avô nasceu em 1896. Meu tataravô nasceu em 1874. Então, a gente é uma família bem antiga, porque antes disso, já havia os familiares, né, do meu tataravô. E a gente morava ali na beira do Juquiriquerê. E quando eu comecei a ver as poesias da Vera Nardi, e eu fiquei encantada, porque ela falava muito de Caraguatatuba, e eu entrei no FIEIRA. Foi quando eu comecei a participar
Eu voltei para cá em 2014, que eu fiquei 40 anos fora, mas estava aqui direto. E o meu contato com meus amigos, que eu falo que são meus irmãos caiçaras, porque nós convivemos muito juntos, né, desde muito pequeno. E eu fui reencontrando meus amigos do primário, tudo isso, assim, foi me dando uma felicidade, porque eu vim para cá numa situação, assim, solitária, né, que eu vim morar sozinha, que eu me aposentei e resolvi vir morar na minha cidade. E eu sou divorciada, e para mim foi assim um ganho muito, né, bastante rico, por eu ter esse contato com o pessoal, porque nós sempre fomos muito unidos na infância, né, Pedrinho? A gente encontrava um caiçara, uma amiga caiçara, ali a gente não via como uma pessoa diferente, a gente via como se fosse da família, sabe? A gente tinha um olhar familiar de todo mundo, um cuidava do outro. E para mim foi muito rico esse momento de estar participando de feira. Aí, timidamente, eu comecei a participar, porque eu nunca imaginei, eu sempre gostei de escrever, mas fazer poesia assim, eu fazia, mas nunca coloquei, sempre fui um pouco tímida nesse sentido. Aí eu comecei a colocar algumas coisinhas, aí o pessoal começou a me incentivar, e aí eu comecei a fazer. Eu gosto muito de escrever crônica da minha infância, né, no momento da minha juventude, contar as histórias. Eu fui uma das primeiras, a segunda menina... Isso que eu ia perguntar, a senhora estava contando pra gente da Estela Maris, da Santa Casa, né? Eu inaugurei a Estela Maris, uma garota que nasceu 5 minutos antes de mim. E quem nascesse, a primeira que nascesse, ganharia até a faculdade, todos os estudos, né? Por 5 minutos você não ganhou? Aí eu perdi por 5 minutos. Caramba. Infelizmente, essa menina faleceu na catástrofe. E eu estudei com muita dificuldade, mas foi muita dificuldade mesmo. E tanto que eu peguei o gosto para estudar, que eu estudei até os 50 anos. Eu não parei mais. E até hoje eu estudo. Eu gosto, né? Agora eu vou mais pela internet. E eu poderia ter procurado a Estela Maris, né? Porque a menina faleceu, eu poderia ter tido... mas não me passou pela cabeça. Reivindicar o prêmio. Reivindicar meu prêmio, né? Vou fazer 70 anos com a Estela Maris o ano que vem. É história. Mas eu acho... certo. E eu me vejo assim, nossa, a Estela Maris vai ter 70 anos. E a minha família ajudou muito a Estela Maris. Com frutas, com frango, né, galinha, que a minha mãe, doces, que a minha mãe era a doceira mais famosa aqui de Caraguatatuba. O nome dela era Ida do Nascimento, mais conhecida como Helena, doceira. E todo mundo chama, porque quando ela foi batizada, batizaram com o nome de Helena. E ela ajudava muito, né? Meu pai, com banana, com as frutas, muito o Hospital Estela Maris. Então a gente tem uma história de carinho com a Estela Maris, né? E as irmãs deixavam a gente entrar, que era proibido, né? A entrar para ver minha mãe quando minha mãe ia ter neném. Minha mãe teve 15 filhos. 15 filhos? 15 filhos, 9 vivos. E a gente conseguia entrar, porque a gente tinha uma intimidade muito grande com a Estela Maris, né? Maravilha, que depoimento, que história. Já que a senhora entrou um pouquinho nessa coisa da vida particular, da história de cada um, vou dar uma cutucada aqui no seu Silvio, no seu Pedro. Seu Pedro, o senhor contou para mim um pouquinho ontem da sua origem, enfim, deixa esse depoimento com a gente. O senhor é da onde? Conta pra gente. Que é bem jogo, hein, Pedro? Conta tudo. Eu sou o Pedro Caetano, minha família toda, né, é de Caraguá. E pode usar o linguajar caiçara aí. Sem arrelar. O meu avô, Legário, o Henrique de Oliveira, conhecido como Legário Coleta, né? Então eu aprendi a fazer rabeca com ele, ele ensinava a gente a fazer. Ele tinha um trabalho, ele trabalhava manualmente com madeira, com
com fibras, né, muito bem, né? Eu vou só dar um parênteses, não quero cortar o senhor, só lembrando que a rabequinha do seu Pedro agora, né, foi considerada como patrimônio imaterial, não é isso? O seu Pedro levantou essa causa aqui em Caraguá, ela existe em Ubatuba, tem o Ostinho, né? O Ostinho veio aí agora no sábado, um sábado passado, mas o seu Pedro levantou essa bandeira e hoje a rabequinha é um patrimônio imaterial. E a ideia até que a Denise estava levantando aqui, em conversa com o seu Pedro, é a gente tentar dar um segmento a isso, né? Tentar passar esse conteúdo adiante para não se perder. Mas desculpa cortando. Mas... é porque hoje, né, depois de velho, eu acho que eu comecei a repensar a vida caiçara, né? E a gente vê que Caraguá a gente não tem cultura caiçara. Não se tem, a gente não vê, geralmente falam que Caraguá não tem caiçara. E eu fico muito triste, eu sou caiçara. O meu avô era o Bonifácio, o meu bisavô Bonifácio, o pai da minha avó, ele morava lá na Pedra da Freira. Então, primeiramente, antigamente se chamava Praia do Bonifácio, mas o nome, na verdade, da Praia da Freira, aquela praia ali sempre foi Camburi, né? Mas chamavam de Praia do Bonifácio, depois Praia do Garcês, né? E hoje, na verdade, todo mundo chama de... mas a família do meu avô, do meu tio-avô, geralmente moravam ali perto, quase debaixo da pedreira, né, que tinha ali do Camaroeiro, né? Então era o pessoal Luiz Assado, são famílias minhas, né? E esses dias eu vim, a minha sobrinha, ela começou a fazer ver os antigos da família, né? E puxou que meu bisavô Bonifácio, na verdade, ele não nasceu em Caraguá, ele nasceu em Vila Bela. Foi um achado, viu? Sinceramente, a gente não sabia dessa, né? Quer dizer que meu bisavô veio da Ilha Bela para cá. E uma das coisas que eu sempre achei que esse meu bisavô, ele fosse da família ali do Massaguaçu. Porque o pessoal até da família do Silvio são meus parentes, né? Antigos, né? E aí, na verdade, não foi. E daí eu fui ver que a minha avó era uma pessoa que tinha um olho muito claro, um azul lindo, né? E daí, esse dia eu estava pensando, poxa, isso daí deve ser vindo dos piratas, né? Porque na ilha tem... Meio de navio, né? Principalmente lá pro lado de Bonete, porque lado lá as pessoas são claras, de olhos azuis, né? E é muito interessante isso daí. Então, eu fui criado ali no Engenho Velho, né? Que todo mundo conhece como bairro Sumaré. Nós conhecíamos como Engenho Velho, né? E cresci subindo a mata para caçar passarinho, ou descendo para catar bibigão, tarioba, tirar guaiá, marisco, né? Então essa era a vida que a gente cresceu, indo mais ou menos lá pelas 10, 11 horas, na hora que o meu avô voltava, com o lestinho lá, com aquela canoa vindo com a vela aberta, né? Chegando na pescaria, né? Relar, hein? Que coisa linda, né? E meu avô ajudava, a gente ia lá porque meu avô não tinha casa de canoa lá na praia. Um prefeito tinha retirado o rancho dele, né? E daí ele pegava a canoa, era uma canoa de ingá pesada, e levava até o morro, até o Engenho Velho, né? Então a gente pegava a rua, ainda bem que era uma reta, né? Então a gente pegava e ajudava ele a empurrando a canoa até a... Tá? História. É uma contribuição. Vamos lá, seu Silvio. Seu Silvio Rangel, eu já dei uma pesquisada na vida também, já ouvi alguns amigos falarem, já sei do histórico de galã, de ex-jogador. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do senhor. Obrigado. Antes de eu começar a falar alguma coisa, eu queria agradecer a Luiz Aroca, agradecer meu primo Wilson Rangel e a minha esposa Helenice, que vieram aqui para prestigiar esse... Nós temos desculpa a minha falta de respeito, a gente tem alguns convidados aqui. Nas próximas edições, provavelmente a gente vai estar abrindo para mais pessoas e agradecer a participação de vocês. Fiquem à vontade aí também. Inclusive, a Luiz Aroca, ele ajudou aqui na impressão desse livro e tal, mas o problema é o seguinte, o caiçara é muito assim, expansivo e muito, vamos dizer assim, bem amplo, né, a vida do caiçara, porque o mar é amplo, né? O mar é uma coisa sem fim, né, Pedro? A gente tem ali inúmeros recantos, vamos dizer assim, né? Eu mesmo, por exemplo, nasci no sertão do Poço Verde, lá na Mococa, e até meus 7, 8 anos eu tinha meu bodoque de Guaracipó. O Pedro me corrigiu, disse que não é Guaracipó, é Pequiá.
Não, do meu avô fazia de pequeno, mas pode ser que o seu seja. Era melhor, não sei se a Luísa sabe disso, bodoque de Garacipó, não sei. Bom, o que acontece? Que o Wilson é muito novo, não. O que acontece? Então eu era o terror dos passarinhos. Imagina um moleque, putz, aqui não tinha ninguém, era eu, os passarinhos e os campos, né? Quem conhece a Mococa hoje não, mas no meu tempo era fantástico. E dali eu fui mudando para Massaguaçu, depois meu pai foi para Ubatuba, meu pai era funcionário do DR, e eu vim para Caraguatatuba em 54, aqui fiz o primário, muito bem feito, com a professora Antônia Arouca, aliás, Maria Antônia. Antônia Antunes Nogueira. Depois ela casou, ela me falou para mim, nós fizemos uma festa para ela em 2011, e ela ficou 3A, Antônia Antunes Arouca, ela A, entendeu? Casada com o Valfrido. E aí o que acontece? Essa professora teve uma influência muito grande, eu, graças a Deus, fiz um primário muito bom. Daí eu fui para Ubatuba novamente, lá eu fui pescador, trabalhava na pesca, jogava futebol e cantava samba, né? Vou fazer o quê? Não tinha outro jeito. E dali, com o passar do tempo, fui para a aeronáutica lá em Santos, fiquei lá, era para seguir carreira, mas nunca tive espírito militar, sabe? Sempre fui meio que... Espírito livre. Espírito livre e tal. E dali eu voltei para Ubatuba e aí eu comecei a minha carreira profissional mesmo na agrimensura, né? Comecei a trabalhar na agrimensura. Isso me deu um status muito bom pelo seguinte, eu hoje, por exemplo, conheço o litoral de São Paulo, da Praia do Camburi até Barra do Una, para baixo, tudo, conheço todos esses locais aí. Tenho amigos até hoje por aí, viu, Pedro? Engraçado, né? Na Piscinguaba tem um amigo meu chamado Dito Maloca, lá na Piscinguaba. Aqui na Marizias eu tenho o Dadinho, hoje está bem velhinho e tal. Em Boiçucanga tem o Baqueta, que a gente fazia samba, enfim. Daí eu fui para São Paulo, lá eu fiz o curso técnico, me formei, graças a Deus. Segui a minha carreira na agrimensura, me casei, tenho 4 netos, minha esposa, meus filhos, tal, dos quais todo mundo sente orgulho dos filhos, né? E estou aqui, graças a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, para terminar esse meu raciocínio. Eu sou produto de uma brincadeira do meu pai com a minha mãe que deu certo, tá? E estou aqui vivo, sabendo a história e sabendo contar a história, porque tem muita gente que está vivo, Pedro, e não sabe mais contar. Até agora eu estou sabendo contar, não sei se daqui para frente eu vou... Essa é a nossa intenção aqui, né? Desse nosso bate-papo, vivo, sabendo a história e sabendo contar. Que muita gente, repetindo, né? Às vezes sabe, mas não conta mais. E não é à toa que o senhor está de novo aqui, porque na primeira vez que o senhor veio com o senhor Justo Arouca, já deixou uma contribuição bem legal. Eu lembro que eu peguei, me abasteci de bastante informação do senhor naquela primeira entrevista. E tá aqui de novo hoje é uma satisfação pra gente. E lá tá um primo do Justo Arouca, lá, o Aloysio Arouca. Então tá todo mundo em casa aqui hoje. Hoje tá todo mundo aqui. Maravilha. Só que no lançamento do livro do seu Justo Arouca, né? A gente esqueceu de pedir para o seu Silvio fazer uma coisa, agora a gente não vai esquecer. Né? Vamos pedir para o senhor depois você dar uma palhinha aí para a gente, vai cantar alguma coisa para a gente aí na capela. Só se o Pedro acompanhar na rede. Mas eu posso contar um casinho do o senhor fica à vontade. Eu já vou, quem tiver com o livro na mão, quiser separar, lá eu já sabia. Mas daqui a pouco eu vou querer ouvir alguma coisa aí, tá? Já se prepara então. É bem rápido o caso que eu vou contar, viu, Pedro? Eu vou contar por tua casa, viu, Pedro? Você sabe que o Aloysio também, o primo Wilson e tal. Eu não conheci o tio Tino Tibiriçá Pimenta, eu não conheci. Ele é pai do Altamir. O Altamir é de uma história muito bonita aqui em Caraguatatuba. E esse tio Tino Tibiriçá Pimenta, ele tinha uma fazenda, ele veio para Mococa e tal. Porque ele veio, não é o caso agora, não vamos falar, apesar de eu saber a história. Mas ele veio para Mococa e fez uma fazenda muito bonita lá, tinha plantação de banana, farinha de mandioca, inclusive o Pedro acho que chegou a ver alguma coisa de resto de casa de farinha. Tem uma roda d'água lá no pé da serra, lá que fazia parte da casa de farinha. A casa de farinha, né? Infelizmente está jogada lá e no sertão do Poço Verde, né? Lá foi onde eu nasci. O que acontece? O tio Tino Tibiriçá Pimenta, ele era um homem muito famoso, né? Então todo mundo queria levar ele para compadre.
Você entendeu? Todo mundo gostava de, pô, vou levar ele para compadre e tal. E todo mundo era compadre dele. Tinha compadre no Massaguaçu, na Tabatinga, enfim, todo local lá. E ele era um sujeito muito assim também político. Ele inclusive teve uma atuação política aqui em Caraguatatuba, acho que a Denise deve saber. E ele como gostava de presentear os afilhados, né? Bom, e um do afilhado de Massaguaçu, ele presenteou com uma vaca. Ele começou a plantar muito lá na Mococa e começou a faltar pastagem para a vaca. E ele presenteou esse afilhado do Massaguaçu com uma vaca. Acabou. E a vaca foi no Massaguaçu, tal, só que a vaca já estava para ter bezerrinho. Um belo dia a vaca deu o bezerrinho. O compadre, preocupado que alguém fosse dar a notícia para o tio Tino antes dele, pagou um camarada para levar uma carta para o tio Tino do Massaguaçu para Mococa. Escreveu a carta, então a carta estava escrita assim, agora que é o legal. Compadre tio Tino, Massaguaçu, Mococa, 29, quase 30. Sua vaca pariu. Benção para o seu afilhado. Quer dizer, ficou na dúvida se era o bezerro que era afilhado. Essa é a história. Aí, tem bastante coisa dá para a gente falar. Denise, quer deixar uma contribuição? Quer falar um pouquinho de você? A gente estava conversando no bastidor. É só fazer a colocação, né? Quem não conheceu um pouco, né? O Teotino Tibiriçá Pimenta, né, foi um das principais lideranças políticas em Caraguatatuba, né? Isso a gente está falando em Primeira República, na verdade, né? Onde não se tinha ainda as cidades, né? Os municípios ainda organizados, na maior parte, administrativamente, como é hoje, que a gente tem a figura do prefeito, a gente tem a figura dos vereadores. É uma época que essas coisas não eram ainda definidas, né? Então, ele foi um dos principais políticos nesse período. Já o filho, né, eu estava se referindo ao seu Altamir Tibiriçá Pimenta, esse já foi prefeito da cidade nos anos 50, né, principalmente no período do centenário de Caraguatatuba, né? Caraguatatuba foi elevada à vila em 1857, em 1957 era o prefeito na época das festividades do centenário da cidade. E sempre envolvido na política, né? Sempre o Altamir sempre envolvido na política, mesmo depois de deixar a prefeitura, continuou envolvido na prefeitura, com as questões da prefeitura. E os políticos, a gente pode pedir uma bênção, não é, ao seu Altamir, todo futuro prefeito ou candidato a prefeito, ou mesmo a vereança, ia pedir a bênção do seu Altamir, né? Que era o apoio do seu Altamir era considerado super importante. E o seu Altamir também, o Altamir Tibiriçá Pimenta também, ele foi poeta, tá? O seu Altamir foi poeta, fazia também crônicas, era escritor, fundou, na verdade, foi mais de um jornal, mas o mais famoso é a Voz do Litoral, sempre atuante no jornalismo, em rádio também, né, lá no comecinho, nos primórdios, né, em Caraguatatuba. Então, o seu Altamir foi uma das principais figuras em termos de comunicação na cidade, né, no início, e principalmente na política. Mas também foi um poeta, gente, com uma sensibilidade incrível. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais da história do seu Altamir Tibiriçá Pimenta, o arquivo está de portas abertas. Tá? A gente tem um fundo, inclusive, Altamir Tibiriçá Pimenta, com muitos documentos, com livros, muitos materiais doados pela família do seu Altamir, inclusive os poemas, a maior parte dos poemas do seu Altamir. Então, quem quiser conhecer mais a história do seu Altamir e do seu Teotino, da família Tibiriçá Pimenta, é só procurar o arquivo municipal. Maravilha. Lembrando aqui novamente que o Fieira são... Você sabe me dizer quantas pessoas fazem parte da Fieira?
É difícil a gente... né? difícil. 400, né? Sério? Provavelmente. Tem bastante. É difícil, é muita gente, mas é difícil, sabe por quê? Porque a gente conta mais os atuantes, né? Aqueles que se sobressaem mais para escrever, para conversar, mas tem muita gente. Mas eu queria só complementar, claro, Denise, bem rapidinho. O Altamir Tibiriçá Pimenta, na mocidade, bem mocidade, 20, 18, 22 anos, o amigo dele, eu tinha outra palavra para falar, mas não posso. O amigo dele legal era meu pai. Por quê? O meu pai fazia 3 posições de violão, Pedro, 3 só. Ré menor, Sol maior e Mi menor, só 3, imagina. E cantava, né? Sei lá. E o Altamir era o cara que tinha a mente, era um cara bom, vocês sabem da história. Então, meu pai com o Altamir era corda e a caçamba, né? Naqueles bailes lá do Sertão do Surinho, etc. Imagina, eu tenho foto dos dois. É um barato. Só isso, Denise. Obrigado. Que é isso. Eu vou voltar um pouquinho para o nosso intuito aqui, principal, que é o lançamento do livro. Eu dei uma folheada, li algumas poesias. Me fale o seguinte, eu aqui só perguntando, né? Eu não direciono pergunta para ninguém, vocês fiquem à vontade, porque eu sei que os 4, na verdade, podem responder tranquilamente tudo que eu estou perguntando. Como são escolhidos os temas, assim, das poesias? Vocês trabalham algum tema específico e fazem, cada um faz a sua poesia, e também na hora de montar o livro, como foram feitas essas escolhas assim dessas poesias? Os temas surgem de uma forma bastante espontânea, né? Geralmente de conversas entre os membros. Brincadeiras, né? E daí quando se dá, vamos falar sobre tal pessoa, ou sobre tal situação, né, alguma coisa da cultura caiçara, e cada um entra com um poema, com o seu poema, né, mas baseado naquela temática. Daí ali é a fieira, né, vai enfileirando esses poemas. Era isso que eu queria tirar de vocês. Tema. Então, quando começou, né, o Pitágoras falou assim, poxa, ele poderia ser um cordel, né? Cordel do Nordeste, né? O que a gente poderia ser? Daí ficou o negócio, nós tínhamos o nome Timopeva. Daí eu lembrei da fieira. Falei, fieira, né, Silvio? Daí a gente ficou fieira de Timopeva, porque fieira era o modo, o pescador chegava da canoa, com a canoa, né, com os peixes, e quando ele vinha com o seu pano aberto, né, ele levava as pequenas fiapos da Timopeva e já ia enfileirando o peixe. Chegava na praia, ele puxava a canoa, já colocava no remo e saía vendendo, aqueles que vendiam, né? Porque a maior parte das vezes se levavam para a família mesmo, né? Então, a gente chamava fieira de peixe, né? Então, vamos colocar fieira de Timopeva o nome. Então, é porque a gente faz poemas enfieirando ele, né? Então, o nome, às vezes é alguma brincadeira, que um escreve uma coisinha lá de uma brincadeira, o outro já começa a emendar e assim fica, se faz uma fieira. É uma fieira de Timopeva. E é bom acrescentar que esses poemas são livres, não é aquela coisa ali, uma camisa de força, que tem métrica, não, poemas livres, são poemas livres. Bem livre. São bem livres. E muitas pessoas nem se imaginavam escrevendo um poema, né, compondo um poema. E aquela coisa da inspiração, da vontade, as pessoas começaram a fazer e a participar. Eu não escrevia há muito tempo. Antigamente eu gostava de escrever contos, poemas, mas eu acho que é o dia a dia da gente, tanta coisa que a gente se envolve além do trabalho, e o tempo curto, eu acabei me distanciando, né? Eu ia através do Fieira, pelo menos eu voltei a escrever um pouco, é pouco, eu sempre deixo bem claro, né? Eu acabo, eu não escrevo tanto quanto eu gostaria, é uma ou outra contribuição, né? Nesse livro eu tenho um poema, acho que é um poema que acabou entrando, inclusive é um poema que depois eu gostaria de ler, porque eu procurei traduzir para mim, para as pessoas, o que é o Fieira de Timopeva, a minha visão do Fieira de Timopeva, né? Então, até para complementar essa fala do Pedrinho, né? Então, vou até já
Já separa. Lembrando separado, aqui né, que a gente tem lá na fundação, na biblioteca, né, um espaço recentemente inaugurado chamado Espaço Regional, e a gente tem recebido bastante doação de livros de autores da região, inclusive as 2 edições do livro do Fieira, eles estão lá, né? A dona Regina fez questão de levar para a gente lá esses livros, eles estão à disposição de vocês, caso tenha interesse em pesquisar esses livros, outros livros, a gente tem um conteúdo muito rico lá e está aberto para maiores contribuições. E é bom e achei importante frisar isso mesmo, né, Felipe? Porque boa parte desses poemas, gente, falam da cultura caiçara. Claro. E falam de pessoas também, né, de pessoas que fazem parte da história, da memória da cidade, aliás, das cidades, né? Porque tem muita contribuição de Ubatuba também, né, São Sebastião, de outras cidades, do litoral norte. Então fala muito do litoral norte. É isso que eu enfatizei. Lá o nosso espaço não é um espaço para escritores de Caraguatatuba, não. É um espaço regional. A gente tem livros de Ilhabela, livros de São Sebastião, Ubatuba, e eu acho que é isso que enriquece, né, o nosso conhecimento, a propagação dessa cultura caiçara, enfim. E deixando claro também que tem outros temas de livro lá, né? A gente tem alguns escritores jovens lá com romances, com livros de ficção, o que é muito válido também para essa nova geração que está começando. Claro que esse material de vocês é um combustível, é um incentivo para quem está querendo, eu não digo nem resgatar, mas conhecer, né, um pouco da cultura caiçara, um pouco do linguajar caiçara, um pouco dos objetos que o caiçara usa. A gente pode olhar aqui no nosso cenário hoje, que o pessoal da Fundac e a equipe do Vandão fez pra gente com todo carinho, como sempre. Nós temos o covo, nós temos a rabequinha do seu Pedro, temos uma rede artesanal, enfim. Tudo isso que a gente está tentando trazer de volta à tona com esses livros, com essas poesias. Mas aproveitando agora, a gente está próximo do fim, eu queria pedir para a dona Dorcas ler para a gente uma poesia de sua escolha, ou a senhora fica à vontade. Eu vou ler uma poesia em homenagem à minha mãe, tá? Foi aquilo que eu falei, né? Eu nunca me imaginei poeta e comecei a escrever, foi como a Denise, né? Também expressou. E aí eu entrei aqui numa feira, né? E aí saiu isso aqui. Quero doce de goiaba, de mamão e de banana. O melhor doce de Caraguá, feito com carinho e amor pela melhor doceira do lugar. Dona Helena, minha mãe amada, por todos os caiçaras do lugar. Todos eles adoravam seus doces saborear. Valeu, Doc. Valeu, Doc. Seu Pedro, vamos lá? Vamos lá? Tá. Então eu vou falar um poema meu que está no Poetas Não Tiram Férias, né? Uma brincadeira que começaram, cada um falou, só eu escrevi aqui. Eu não tinha nem lembrava mais do que eu tinha escrito. Caiçara não tira férias, pois todo dia é dia de labuta. Não tem essa de ficar de bunda para cima, para modo o sol tostar. Caiçara usa o mar com sabedoria, dele tira seu sustento, mesmo quando no mar vai se banhar. Leva seu samburá e de volta para casa banhado, pelo mar que forças dá, as perninhas dos pequenos guris, para que logo comece a andar. Retorna para sua casa, o samburá está cheio, tem bibigão, siri, tariova, é a mistura do jantar. Sustância na labuta diária. O poeta caiçara, então, sai antes do sol raiar, para mais inspiração ter. Desce sua canoa no rolo, rema devagar no lagamar, gosta de ver os refolhos dos paratis, o saltar dos comidios, fugindo dos ataques dos predadores. Férias, para que férias? Olha o pôr do sol, os pássaros a gorjear, já é um descanso descansado, uma férias sem férias. Isso aí. Esse poema do seu Pedro deu pra gente enxergar esse cenário aí, caiçara.
Vamos lá, seu Silvio? Vamos lá. Aí está um exemplo claro do que é o Fieira, né? Porque todo mundo já entendeu. Então aí deram um mote, vamos dizer assim, né? Um mote. E se hoje o sol não arder? Quer dizer, porque normalmente o caiçara... Mas houve um tempo aí, o ano passado, não sei, parece que o sol ficou meio que escondido bastante tempo, não sei se vocês lembram aí. Ficou um tempão sem aparecer o sol. Aí veio esse mote para o Fieira para fazer. E aí eu escrevi aqui alguma coisinha, eu vou só ler, porque é muito grande, eu só vou ler um pedacinho aqui. Pela contagem dos passos, vendo a enxurrada lá fora, já viajei várias léguas sem mesmo contar a hora. Tudo por culpa do sol, que teima em se esconder. Fico sempre na esperança no outro dia ele aparecer. Então no dia seguinte ele mostra uma penugem, mas quando abro a janela, já se esconde atrás da nuvem. Assim está bem difícil nossa conciliação. Eu e o astro-rei, com seu jeito escondidão. Hoje eu conversei com a lua, para ver se ela dava um jeito de convencer nosso sol para trabalhar o seu eito, né, Pedro? Aí, pelo que ela me falou, ele, sol, está dando um tempo, diz andar resfriado no meio de tanto vento. Mas para a semana que vem, se não houver novidades, com muito brilho estará iluminando as cidades. E agora vem uma palavra aqui que não sei se o Pedro vai saber. Assim esperei um jajigo, já com a maré bem calma. Saí com a minha canoa para o quiosque do Djalma. E ali cantei cirandinha com o mestre Jango, Tourinho, Pitágoras no clarinete, tocando bem baixinho. Fala o que é jajigo, Pedro, por favor. Jajigo é um lugar mais de menos onda, né? Que se pode sair sossegado, mais é um lugar calmo. que se pode encostar a canoa, né? A gente espera o jajigo para sair. Né? E assim, quando a onda às vezes a gente conta, né? As ondas vêm umas ondas e depois ela dá uma acalmada, então daí você sai, né? Isso. Com a canoa. Esse é o jajigo. Que não aula. confundir com jazigo. Não. Olha que aula, né? Vamos lá? Beleza? Aí você começa a fechar, né? Eu fiz esse poema sobre a visão do Fieira de Timbopeva. Fieira na singeleza enfilera letras, para os jacás e palavras, balaios de frases, samburás de poemas. Fieira pesca a gentileza e no noroeste espalha beleza. Fieira é buquê de gente, coletivo na nascente. Fieiras são baladas em sequência, melodias eternizadas em livro, por almas renovadas, gravadas na amizade que transcende. Fieira é presente de um bom pastor, aos que acreditam que a pureza caiçara ainda existe e que podemos compartilhar amor. Tá escrevendo bem, Tá escrevendo bem. Tá bom. Eu gostaria de ler mais um poema. Eu ia te pedir esse aí. Eu ia te pedir, já que você mencionou. Esse é muito bonito, esse. Fica à vontade. Esse que eu vou ler agora se chama Sou Caiçara. Ele vem na última capa do livro. Ao entardecer está chegando o sol, cálido, ainda meio aquecendo. Sento na areia branca da praia, sinto o suave contato da brisa em meu corpo, vindo do mar em minha frente. Ouço o barulhar das ondas quebrando, vejo as 5 ilhas, uma pequena próxima, uma grande ao longe. Em minhas costas, o verde da mata das montanhas que me protege. Fico rememorando meu passado, minhas alegrias e minhas tristezas. As alegrias perduram, as tristezas me abandonam. Assim a felicidade me dá aconchego, me abraça. Quem sou? Onde estou? Se estou aqui, sou caiçara. Se sou caiçara, estou na terra que amo. Rodoaldo Graciano Facchini. Beleza, Fica a nossa homenagem aos irmãos Facchini, já mencionados antes aqui, que sempre contribuem, são sempre lembrados de uma forma muito emocionante, muito especial. Eu percebo que todas as pessoas têm um carinho muito grande por eles. Não é diferente da minha parte, também tenho, minha família também tem. E, enfim, obrigado por contribuir com esse agora no final. Não foi nada combinado, né? Mas fica até mais bonito assim. E eu vou aproveitar um pouquinho mais dos meus convidados e vou pedir uma palavra final, uma consideração final,
a todos eles. Seu Pedro, pode começar, fica à vontade. Bem, eu quero agradecer a todos, né? A todos, a Fundação, ao Felipe, né? E quero agradecer também aos fieiristas, né? Lá no Fieira a gente tem um ditado que nós tínhamos, caiçara purão, é aquele que nasceu aqui, gosta das coisas, e o caiçara de coração, né? Aquele que, mesmo vindo de outra cidade, ele se acha um caiçara, né? Ele gosta da vida do mar, da vida simples do caiçara. Então, isso é a vida caiçara. Então, eu quero agradecer a todos os fieiristas. Nós temos bastante gente, pessoas de fora de Caraguá, inclusive. Nós temos irmãos caiçaras de Ubatuba, irmãos caiçaras de São Sebastião, que escrevem no livro que está aqui, o Joban, o Walter, né? Nós temos a Marisa aqui em Caraguá, então eu quero agradecer a todos eles, agradecer a Regina, que é da editora, que ela que fez compilou todos os poemas para fazer o livro, né? Nós já temos um terceiro livro pronto, bem dizer, para se lançar, para ser feito, né? Então eu quero agradecer a todos eles e muito obrigado. E que a gente deve continuar. O coletivo Fieira de Timbopeva é para trabalhar a cultura caiçara. Então isso não deve acabar aqui. E a gente tem que falar da nossa cultura cada vez mais, mostrar que nós somos os do território e nós temos o nosso saber, mostrar todo o nosso saber da cultura caiçara. Muito obrigado. Legal, Pedrinho, bacana a sua contribuição. Dona Dorcas, a senhora tem a palavra, pode ficar à vontade. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouco da minha família, né? Eu falei da minha família, mas não falei que minha família é Severino de Castro, que eu sou da família Santana, da família Góes de Ubatuba. Quero agradecer ao Pitágoras por ele ter me incentivado a escrever e dizer que eu era poeta e eu dizia que não e ele insistia que sim. E eu acabei, estou aprendendo a ser poeta, né? E agradecer a todos aqui, vocês, né, pelo carinho, né, o reencontro que eu tive com o nosso amigo Silvio, que há muitos anos eu era ainda uma menina, ele já era um moço, né? Ao Pedro, que a gente conviveu junto, ao meu primo que está aí. Cadê ele? Já foi embora? Santana. Está ali quietinho. A Luiz Aroucas. Ao Walter Capop, né, que também começou com uma poesia junto com o Pitágoras e o pessoal começou a enfeirar. Então a gente não pode esquecer dessas duas figuras importantíssimas do Fieira que praticamente que deu início a tudo, né? E depois junto com o Silvio e Pedro e mais algumas pessoas, a Vera Nardi, né? Uma pessoa muito importante que eu, através das poesias dela, eu tomei esse rumo também. E eu agradeço todo mundo por isso. E agradeço por ser caiçara. Tenho orgulho de ser caiçara. E é bom fazer essa colocação, né? Que o Fieira, o coletivo, né? O Fieira de Timbopeva, ele cresceu bastante, né? Ele vem crescendo bastante. Começou aí com os poetas, né? Com os poemas enfileirados com a Fieira, mas hoje já tem aí contribuição de artistas plásticos em obras, inclusive no primeiro livro do Fieira tem várias obras, né? Da Marisa, aí tem várias obras dela que ilustram a primeira obra do Fieira de Timbopeva. E tem músicos também, a Dorcas citou o Walter é um músico que inclusive fez música em cima de poemas que foram enfileirados, né, de vários poemas, de vários
membros, de várias pessoas do coletivo tiveram seus poemas musicados pelo Walter. E tá para sair aí também um CD com esses poemas musicados. Obrigado, Denise, pela contribuição, por estar sempre aqui, uma parceira, que eu aprendo muito com você também. Seu Silvio, vamos lá, deixa uma contribuição para a gente. O senhor já é de casa, fica à vontade. Obrigado, Felipe. O problema é o seguinte, antes de falar alguma coisa, eu vou me ater aqui um trechinho do Salim Burian, nesse livro aqui, Fiera de Jimopeva, segundo. Os tempos foram passando, já não existem mais caiçaras à beira-mar. As histórias continuam sendo contadas nos poemas do livro 2 do Fiera de Jimopeva. Percebemos o quanto era e é querido o caiçara, seja ele nato, de alma ou de coração. A todos uma boa leitura. Eu li esse preâmbulo do Salim do livro pelo seguinte: esse Fiera de Jimopeva, esse grupo, nada mais é uma tentativa, como a Denise e todos aqui comentaram, de tentar deixar essa cultura caiçara ainda em evidência e que ela não morra. Certo, Pedro? Para que ela continue para os nossos netos, para os nossos filhos, para eles saberem como era a vida do caiçara, como era a sobrevivência, principalmente do caiçara, dos nossos antepassados. Eu agradeço imensamente a todos vocês essa oportunidade que dão para que isso continue vivo entre nós. Obrigado, Felipe, obrigado, Dorcas, obrigado, Pedro, obrigado, Denise, obrigado a Luísa, meu primo, minha esposa. Antes de encerrar, eu queria agradecer novamente a participação de todos vocês, seu Silvio, Denise, dona Dorcas, seu Pedro. A gente está já há um tempo bolando esse encontro, né? E para tentar deixar e trazer para vocês de uma maneira bem bonita, bem rica, bem suave, essa contribuição de todos vocês. Lembrando mais uma vez, o coletivo é um grupo enorme, com várias pessoas, esses 4 que estão aqui hoje estão contribuindo e representando esse grupo, né? Todos foram escolhidos assim de uma forma bem coletiva entre eles, e enfim, com o intuito de trazer esse conhecimento e essa arte para todos vocês. Eu queria novamente agradecer a participação de vocês, dizer que para mim tem sido uma experiência muito gratificante e eu tenho aprendido muito a cada encontro com cada um de vocês. Enfatizar que o nosso espaço regional está aberto para esses encontros do Fiera, a gente pode pensar nisso, sabe, para essas exposições, essas poesias, a gente pode bolar, e me deu uma ideia agora de bolar até um varal, uma fieira lá, e a gente ir pendurando algumas poesias e depois, com o tempo, a gente pega isso e quem sabe transforma numa 3ª, numa 4ª edição, que seja. Queria lembrar para vocês que o mês que vem, né, o mês que vem a gente tem algumas datas importantes, tem o dia do livro, tem o dia do professor, então a gente deve estar trazendo alguma coisa nessa área, já iniciamos algumas tratativas aí, então aguardem para o mês que vem algo relacionado ao professor e também envolvendo a literatura. Muito boa noite a todos, obrigado pela atenção de vocês e que espero que vocês tenham gostado desse encontro bem rico, bastante importante para a gente.